Som. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aqui na live. Estamos com o Facebook. Eu quero que você compartilhe o link para seus amigos e também pelo YouTube. Que eu quero que você deixe seu like e se inscreva no canal. Esse botãozão aí embaixo, vermelho. E ativa o sininho. E vamos começar mais um culto. Vamos começar a cantar Somos o Amor.
palavra somos um no Senhor, somos um na palavra, somos um no Senhor, e pra sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, se formos o somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua cruz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o saberão quem nós somos pelo amor. Continuando o nosso culto, vamos cantar O Rei Vem Vindo. Está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor, em suspense está a terra, é a volta do Senhor.
ordem do Senhor, os inimigos ressuscitam entre Hosanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós levamos para orar. O Rei vem vindo, O Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Agora vamos orar. Pai nosso que está no céu, obrigado por esse dia e também que estamos com mais um culto de domingo e também que a nossa noite seja muito boa. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos vestir de saúde com esperança. Eu acho que meus ossos são fortes, porque realmente eu subo em árvore, em escada, não tenho problema nenhum, telhado. Ossos fortes na terceira idade. Nesta fase da vida em que a osteoporose assusta muita gente, é necessário contar com a ajuda do sol. Quando você toma sol, os raios solares batem sobre a sua pele e transformam o colesterol, que é uma gordura na superfície da pele, em vitamina D. A vitamina D, por sua vez, ela vai favorecer a absorção, ou seja, a assimilação do cálcio dos alimentos. E também vai fixar, vai colocar esse cálcio nos ossos, mantendo-os mais fortalecidos. Portanto, pessoas com baixa vitamina D, por não tomarem sol regularmente, estão em risco maior de desenvolver a osteoporose. Além de se expor ao sol, para prevenir a osteoporose, é necessário evitar bebidas à base de cola, produtos com cafeína, como chá preto e café, fumo e bebidas alcoólicas. Outros cuidados ainda devem ser tomados. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, para se evitar a osteoporose não basta somente ingerir cálcio. Existem muitos outros fatores que protegem os ossos e vão evitar a osteoporose. Por exemplo, pessoas que fazem exercícios físicos regularmente e mantêm os músculos fortes terão ossos mais fortes. As pessoas também precisam da exposição solar, precisam ingerir o cálcio nos alimentos, e isso pode ser obtido através dos vegetais verdes escuros, como a couve, o agrião, a rúcula e outras verduras. É importante também salientar que o excesso de cafeína e proteínas de origem animal na dieta, como o leite, as carnes,
retiram o cálcio dos ossos, tornando-os mais fracos. João e Ângela sabem que tem que cuidar da alimentação. Eu tomo pouquíssimo leite, muito difícil mesmo usar leite. Verduras, legumes, produtos integrais, né? Cereais integrais, manga, jabuticaba, banana, mamão, alface, palmeirão, catalônia, brócolis. Nós comemos isso todos os dias. Essa é a nossa alimentação. Eu consumo leite, mais ou menos assim, quando eu vou fazer um mingau, às vezes eu faço mais com leite de soja, nem sempre faço com leite de gado. E praticamente é quase nada, o leite nós não usamos quase nada mesmo. A carne, como já falou, já faz mais de 12 anos que nós não comemos carne nenhuma. João e Ângela sabem que precisam se exercitar. Eu fico mais na horta e jardim, mais ou menos, né? E ele cuida de capinar a chácara. João e Ângela sabem que precisam tomar banho de sol. Às vezes a gente toma sol um pouco mais tarde. Durante pela manhã, ou então na parte da tarde, enquanto eu estou limpando o terreno, carpindo. Esse é meu banho de sol. A única coisa que João e Ângela não sabem é o que é ter um osso quebrado. Meus ossos são fortes, porque eu já caí e nunca quebrei nada, graças a Deus. Não tive nenhum problema de saúde até hoje, não quebrei nenhum osso, graças a Deus. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, que alegria nós estarmos juntos nessa noite de domingo para nós adorarmos a Deus. Que bom que você já está conosco aqui, conectado, participando conosco desse culto de adoração e louvor ao nome de Deus. Que bom que você já chegou. Está sentindo falta de alguém aqui? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link, chama teus amigos, marca eles aqui, a fim de que todos nós possamos alcançar aí, ouvir a mensagem da palavra de Deus. Olha, é muito bom nós estarmos aqui reunidos. Ontem à tarde nós tivemos uma festa espiritual ali na igreja de Manduri. O Rafael e a Renata, eles foram batizados ontem para a honra e glória de Deus. Eu não sei se eles estão assistindo nesse momento, mas que Deus abençoe muito a vida de vocês, a jornada cristã, e que vocês permaneçam nos caminhos do Senhor até que Ele venha. Tá bom? Deus abençoe muito vocês. E você que está me assistindo nessa noite, quem é você? Você já é membro dessa igreja? Ainda não? Se você já é membro, Deus abençoe. Se não é, Deus abençoe também. Mas para você que ainda não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, olha, eu quero te lançar um desafio. Estude a palavra de Deus. Nós temos um curso bíblico chamado Jesus, o Restaurador da Vida. E eu quero te desafiar a estudar, a fazer parte desse curso bíblico e conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Lembrando que você sempre é bem-vindo aqui nas nossas reuniões. Antes de abrir a palavra de Deus nessa noite, eu gostaria de dar aí 2 recadinhos ou lembrá-los de 2 recadinhos para vocês. O primeiro deles é em relação ao evangelismo do Ministério da Mulher, ok? Do dia 5 ao dia 12 do mês de junho, nós teremos aí o evangelismo do Ministério da Mulher. Pastor, aqui na minha igreja ainda está fechada, a gente não abriu, a pandemia ainda está muito forte, enfim. Então, vamos organizar de maneira para a gente fazer pelo Zoom, de maneira pelo Facebook, enfim. Mas vamos nos engajar nesse projeto missionário. Nós estamos tendo treinamentos aí constantes para as nossas mulheres, a fim de que possamos fazer o melhor para Deus através da nossa vida. Então grave essa data. Aqui na igreja de Piraju, acho que a Cindy, que é a diretora do Ministério da Mulher. Então você aí, diretora do Ministério da Mulher, de Piraju, aqui de Piraju, lá de Manduri, a irmã Débora, né? Lá de Águas de Santa Bárbara, a irmã Eliene, talvez estejam acompanhando conosco nessa noite. Lá de Aras, a irmã Iaponira, Bernardina Yasmin, lá em Fartura, a Michele, enfim, que Deus abençoe todas vocês, tá bom? Vocês irão receber um material aí, vocês podem se organizar para realizar então esse evangelismo tão especial. Repito a data, do dia 5 ao dia 12. E uma outra lembrança aqui para você, ainda falando de evangelismo, ainda falando de salvação, de pregação, de engajamento na missão,
nós teremos um evangelismo muito especial também no final do mês de agosto. Olha, vá se preparando aí para esse evangelismo, tá bom? O pastor Everton está chegando agora no final do mês de maio, início do mês de junho, e nós iremos trabalhar aí por 3 meses, de forma assim bem intensiva nas nossas igrejas, na área do evangelismo, estudando a Bíblia com as pessoas, visitando elas. Não importa se seja presencial, se seja através das mídias sociais, mas nós vamos intensificar a pregação do evangelho aqui no nosso distrito. E no final de agosto, o pastor Jean, que é o nosso evangelista, ele vai vir aqui para fazer uma bonita colheita para a honra e para a glória de Deus. Se engaje, participe, eu tenho certeza que será uma bênção para a minha vida, para a tua vida e para as pessoas que serão alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Você está bem aí? Como é que está a tua vida hoje? Como é que você passou o dia hoje? Como é que foi teu domingo? Está meio triste? Está feliz? Foi bom? Foi mais ou menos? Não foi tão legal? Eu espero que a bênção de Deus esteja com você aí, onde quer que você esteja. Amém? Abra sua Bíblia agora no livro de Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho hoje a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12. Nessa noite, nós iremos fazer um estudo bíblico de 2 livros da Bíblia, 2 livros que eu particularmente gosto muito. Você já deve suspeitar aí quais são esses livros, não é? Daniel e o livro de Apocalipse. Mas o texto base para a nossa reflexão dessa noite está em Apocalipse capítulo 12, no verso 17. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse texto, vá abrindo isso, vá abrindo a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, isso é muito importante, tá bom? Apocalipse, capítulo 12 e o verso 17. Achou aí? Amém? Digita aqui, ó, coloca amém. Bênção. Agora segura aí, fecha teus olhos e vamos falar com Deus para que Ele ilumine o nosso pensamento no estudo dessa noite. Vamos orar. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque a gente tem a oportunidade nessa noite de parar um pouquinho os nossos afazeres, a fim de voltar o nosso pensamento a Ti e a Tua palavra. Nesta hora nós iremos estudar um tema muito importante. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja comigo aqui, me ajudando a transmitir essa mensagem. Que o Senhor esteja com este irmão, essa irmã que está ouvindo, conectado, onde quer que ele esteja. Que o Senhor esteja com este amigo, amiga que está acompanhando essa mensagem, foi marcado, foi convidado a participar dessa programação. Abençoe essa pessoa que não está assistindo no domingo, está assistindo na segunda, na quarta, não sei, qualquer outro dia, mas que a mensagem da Tua palavra alcance os nossos corações e nos traga a esperança de que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor voltará para nos buscar. Nós Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu contar aqui uma coisa para você. Quando a minha mãe ela foi batizada lá em São Luís do Maranhão, no ano de 1996, ela começou a nos levar para a igreja. Nessa época eu tinha 7, 8 anos. E quando eu tinha 10 anos participando ali do Clube de Desbravadores, que é um ministério da Igreja Adventista que cuida dos juvenis da nossa igreja, eu fui batizado no dia 25 de setembro de 1999. Foi uma bênção o batismo para a minha vida. E eu lembro que nesse período de desbravador, de 10, 12 anos, no meu período de juvenil, eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe e para as pessoas, os líderes da igreja. Eu não era lá muito comportado, essa que é a verdade. Mas foi uma bênção para mim ter participado da igreja, do clube, porque tudo isso me ajudou a conhecer mais a igreja, mais a Jesus e a me fortalecer nos caminhos do Senhor. E eu lembro, irmãos, que a minha mãe, ela sempre dizia assim: meu filho, olha, leia o livro de Daniel. O livro de Daniel vai ajudar você a você permanecer nos caminhos do Senhor, vai fazer você entender melhor a Bíblia, a verdade presente. E sabe, depois de algum tempo, eu me dediquei a estudar os livros de Daniel e de Apocalipse. E eu confesso para você, irmãos, que a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque quando a gente estuda esses livros de maneira especial, a gente compreende coisas assim que, quando a gente está sozinho estudando esses livros, lágrimas caem dos nossos olhos. Porque a gente começa a ter a certeza no nosso coração da existência de Deus, do controle de Deus sobre essa terra, de que nós podemos ter esperança, de que nem tudo está perdido,
de que a gente não tem que abandonar os caminhos do Senhor, de que a gente não tem que nadar e morrer na praia, porque são livros que nos trazem evidências fortíssimas de que a palavra de Deus está certa. Então, veja, o livro de Daniel, nós não vamos abrir ele hoje, mas apenas assim, um panorama geral. O livro de Daniel, se você for dar uma lida lá e estudar, você vai perceber que o livro de Daniel ele tem 12 capítulos. Daniel e Apocalipse são livros muito importantes para nós hoje. Ellen White, a profetisa para a Igreja Adventista nos últimos dias, ela diz que no nosso tempo nós devemos devotar uma atenção especial aos livros de Daniel e Apocalipse. Porque esses dois livros, eles contêm a verdade presente, a verdade para o nosso tempo. Esses livros, eles desvendam mistérios das quais hoje muitas pessoas têm dúvidas. É ou não é verdade? Então, o livro de Daniel, ele tem 12 capítulos e ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte do livro de Daniel são 6 histórias que aconteceram com Daniel, com seus amigos e também com Nabucodonosor lá no capítulo 4, a queda de Babilônia no capítulo 5. Essas histórias que aparecem no livro de Daniel, elas são histórias reais, elas aconteceram mesmo, são histórias literais, mas ao mesmo tempo são histórias também proféticas. Por quê? Porque são histórias que aconteceram na sua literalidade, mas elas apontam para uma realidade maior que irá acontecer com o povo de Deus nos últimos dias. Quer só um exemplo? No capítulo 3 é apresentada a história de quando os amigos de Daniel foram levados a adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor ele estabeleceu. Nos últimos dias, quando a gente vai e faz o link com o livro do Apocalipse, a gente percebe de que isso vai voltar a acontecer nos últimos dias. De que haverá uma imagem em que o mundo inteiro será convocado a adorar essa imagem. Assim como aconteceu nos dias de Daniel e dos seus amigos. Percebeu? Os outros 6 capítulos do livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, são profecias. São visões e sonhos que Daniel teve e que são coisas muito importantes para todos nós, para toda a humanidade. Só que o interessante é que quando a gente vai aqui no livro do profeta Daniel e a gente lê o capítulo 12, no verso 4 e no verso 9, lá diz que o livro do profeta Daniel seria compreendido de maneira plena no tempo do fim. Daniel não iria compreender, Daniel não iria entender nem mesmo aquilo que ele havia sonhado, visto, escrito. Não. Isso só seria compreendido perto da volta de Jesus. Portanto, ele deveria encerrar o livro e guardar o livro. Ok? Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, ele tem uma configuração muito parecida com o livro de Daniel. Ele também pode ser dividido em duas partes, o livro do Apocalipse. A primeira parte, uma parte histórica, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Capítulo 12 ali. E nessa primeira parte do livro do Apocalipse, você vai encontrar 3 séries de 7. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. É uma parte histórica do livro do Apocalipse. Aí do capítulo 12, 13 até o capítulo 22, você vai encontrar uma parte mais profética, algo que ainda está para se cumprir no futuro. Você entendeu? Ou seja, existem paralelismos entre os livros de Daniel e Apocalipse. São livros que devem ser esquadrinhados, devem ser esmiuçados por cada um de nós, a fim de que nossa fé seja solidificada e a certeza possa estar sempre firme no nosso coração. Lá em Daniel, como eu disse para vocês, o anjo sempre dizia para Daniel assim, as coisas que estão escritas nesses livros ainda vão se cumprir em dias muito distantes, no tempo do fim. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 22, antes do capítulo 12 da gente ler, acompanhe comigo aqui, capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 22, desculpa, Apocalipse capítulo 22, verso 6. Olha o que diz aqui, versos 6 e 7. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, veja, que em breve devem acontecer. Verso 7. Eis que venho sem demora. Viu só? Capítulo 22, verso 20, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz,
certamente venho sem demora. Viu só? Olha a diferença entre Daniel e Apocalipse. Lá em Daniel, o anjo diz assim, ó, isso aqui vai se cumprir em dias muito distantes, no tempo do fim, não é agora. Mas quando o livro do Apocalipse é escrito, já é diferente. Não vai demorar para acontecer. Já está perto. Jesus diz, venho sem demora. Mas eu gostaria de estudar com você nessa noite aquilo que talvez seja o centro do livro do Apocalipse. O grande conflito que está presente no livro do Apocalipse, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14, até o verso 5. Esse é o centro do livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 17, agora leia comigo, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Abriu? Vá abrindo aí. É importante que você pegue sua Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 12, verso 17. É um texto muito conhecido. Veja o que ele diz. Diz assim, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aqui. O capítulo 12 de Apocalipse, ele é um capítulo que apresenta a história da igreja, do povo de Deus. Ele apresenta também 4 batalhas entre Deus e Satanás, e também de Satanás nas investidas contra o povo de Deus. Satanás tentou uma rebelião no céu, perdeu e foi expulso. Isso está em Apocalipse capítulo 12. Satanás tentou destruir a vida, a influência e o ministério de Jesus. Perdeu também. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi definitivamente derrotado. E agora a atenção de Satanás, que era contra Deus e Jesus, ele perdeu, ele se passa agora para o povo de Deus. Então Satanás começa a perseguir a igreja ao longo dos séculos. E ele começa a perseguir de uma maneira muito feroz. Veja, a igreja fiel, a igreja pura, Satanás começa a perseguir, uma perseguição terrível. Você deve conhecer algumas histórias da Idade Média, de perseguição aos cristãos, o Coliseu Romano, cristãos que eram colocados ali e eles tinham a sua carne dilacerada pelos leões. Pessoas que eram perseguidas, mortas, unicamente por confiar mais na palavra de Deus do que na palavra do homem. E deixa eu abrir um parênteses aqui e te contar uma coisa, para você que está me ouvindo nessa noite, olha para cá. Você precisa dar mais atenção à palavra de Deus. Você precisa confiar mais na palavra de Deus. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que o único alimento espiritual que você tem é o pastor da tua igreja? Será que eu estou falando para alguém nessa noite que o único alimento espiritual que você tem é um programa religioso que você gosta? Não será possível permanecer em pé, espiritualmente falando, nos dias em que nós estamos vivendo, se a nossa fé, irmãos, não for baseada naquilo que diz a palavra de Deus e somente a palavra de Deus. Há muitas pessoas que irão perder a sua salvação porque confiaram em pessoas e porque não voltaram seus olhos ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus. A única revelação que Deus tem para nós é a Bíblia. Não existe esse negócio de você parar na porta da igreja, alguém chegar para você, colocar a mão no teu ombro e dizer assim, eu tenho uma revelação de Deus para você. A revelação que Deus tem para a tua vida, Ele já deixou pronta através da palavra de Deus. Deu para entender? E essas pessoas que foram perseguidas durante a Idade Média, elas compreendiam isso. A fé delas era baseada unicamente na palavra de Deus. Isso entrou em choque com o sistema da época, com o sistema religioso. O sistema religioso mandava fazer uma coisa, a palavra de Deus mandava fazer uma coisa diferente. Eles ficaram com a palavra de Deus, por isso eles foram perseguidos. É claro que Satanás estava por trás dessa perseguição. E aí a Bíblia vai continuar, o livro do Apocalipse capítulo 12, vai continuar narrando essa história até que ele chega nos últimos dias. E quando chega nos últimos dias, tem o texto que nós acabamos de ler, que diz assim, irou-se o dragão contra a mulher, ou seja, Satanás furioso contra a igreja de Deus, o povo de Deus nos últimos dias. E quem é esse povo que Satanás ele tem raiva? Quem é esse povo que Satanás está tentando destruir? É um povo que tem 2 características que aparecem aí no texto bíblico. Eles guardam os mandamentos de Jesus, eles guardam os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, todos os 10,
e eles têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa igreja, esse povo da qual Satanás está irado, querendo destruir, é um povo que tem no meio deles o dom de profecia. A pergunta é, veja, como será essa perseguição dos últimos dias? Porque aqui diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, com os remanescentes. Esse aqui é o último verso do capítulo 12. O capítulo 12 de Apocalipse vai narrando a história da rebelião de Satanás desde o céu e vai mostrando a perseguição contra Deus, contra Jesus, contra a igreja. Aí chega no finalzinho do mundo, pertinho da volta de Jesus, haverá uma perseguição, ele está irado, ele vai tentar destruir o povo de Deus. Pergunto para você, como é que vai acontecer essa perseguição? Como será? A Bíblia dá detalhes? É claro que dá. E onde é que está isso? No capítulo 13. O capítulo 13 do livro de Apocalipse, ele é uma espécie de parênteses, só para explicar como será a perseguição do capítulo 12, verso 17. As duas bestas que aparecem em Apocalipse capítulo 13, a besta que sai do mar e a besta que sai da água, isso tudo, todo esse capítulo, foi revelado para João, a mensagem de Deus, para explicar como será essa perseguição do verso 17, essa perseguição dos dias finais, que antecedem a volta de Jesus. E como é que vai ser? Vamos ler. Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz assim, a besta que sai do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Interessante que aqui aparece, ó, leopardo, urso e leão. São os 3 animais que aparecem lá em Daniel capítulo 7. Entendeu aí o paralelismo? Entendeu por que nós temos que estudar os 2 livros, Daniel e Apocalipse? Continuando, diz assim, e deu-lhe o dragão é o diabo, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Essa besta, esse sistema aqui que nós vamos já descobrir quem é, quem deu poder para ele foi o próprio Satanás. É forte, né? Mas é bíblico. Aí o verso 3 diz assim, ó, então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pergunta é, quem é essa besta que sai do mar? Veja, eu não vou ter tempo aqui para esmiuçar isso com você nessa noite, mas isso é comum entre, inclusive, os reformadores, de que a besta que sai do mar é um sistema religioso, a igreja romana, com todos os seus dogmas e doutrinas errados, que vão contra a palavra de Deus. Eu poderia citar aqui vários exemplos para você. Veja, e nessa noite eu não estou aqui para criticar pessoas, eu não estou aqui para criticar a sua fé, eu não estou aqui para me engrandecer e diminuir pessoas que talvez não fazem parte da minha igreja, da minha denominação religiosa. Não é esse o objetivo. Eu sou pecador também, eu preciso diariamente da graça de Cristo, mas eu seria um covarde se eu não apresentasse para você o que diz a palavra de Deus. Eu estou vendo o perigo à frente, como pastor, o meu chamado é apresentar para você a verdade como a Bíblia apresenta. Não importa se isso de repente pode chocar algumas pessoas, não. Meu chamado é falar a verdade para você. Então, a besta que sai do mar aqui em Apocalipse capítulo 13, ela é uma representação de um sistema religioso contrário à palavra de Deus, a igreja romana. E veja que o verso 2 mostra quem dá poder para esse sistema. Basta você ler a palavra de Deus. E no verso 3 diz que esse sistema receberia uma ferida mortal, e essa ferida seria curada. Em outro sermão aqui na igreja de Piraju, eu já falei um pouquinho desse assunto. Em Apocalipse capítulo 13, verso 3, fala dessa ferida de morte, mas depois a ferida mortal seria curada. Isto aconteceu em 1798, quando Napoleão Bonaparte queria expandir o Império Francês. E um dos seus generais, Berthier, invadiu a cidade de Roma, prendeu o Papa Pio VI e ele morreu dias depois. Quando isto aconteceu, a igreja romana perdeu poder, prestígio e autoridade.
Cumprem-se as palavras de Apocalipse capítulo 3, verso 13. Capítulo 13, verso 3. A ferida mortal aconteceu, a perca de poder, a perca de autoridade. Só que o texto bíblico diz que essa ferida mortal seria curada e toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta, ou seja, a igreja num futuro bem próximo. Isso já está acontecendo. Ela voltaria a ter o mesmo poder, prestígio que ela tinha no passado. Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa da terra. Ela voltará a ter este mesmo poder perto da volta de Jesus. É o que João está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 13. Esse livro foi escrito lá no 1º século, depois de Cristo. Então a primeira besta que aparece aqui, a besta do mar, é um símbolo de um sistema religioso, que é a igreja romana. No capítulo 13, no verso 11, é apresentada uma outra besta. Uma besta que sai da terra, que emerge da terra. E eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 13, verso 11. A Bíblia diz assim, ó: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Veja essa expressão, ela vai ser muito importante para o nosso entendimento. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Viu só? Então, essa besta aqui é uma besta que sai da terra. Água, em profecia, quer dizer povos, nações, multidões. Então, a besta que sai do mar é um poder que se levantou do meio dos povos. Aqui, a segunda besta é uma besta que sai do meio da terra, ou seja, é um poder que surge do meio do nada. E se você for observar na história recente, nos anos 1500, final do século XV, você vai observar que a descoberta da América por Cristóvão Colombo cumpriu essa profecia aqui, ó, de Apocalipse capítulo 13, verso 11. Essa besta, esse poder que emerge da terra, é um poder que hoje, um país que domina todos os países do mundo, o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos da América do Norte. Lembra da expressão que aparece aqui na Bíblia, parece cordeiro, mas fala como dragão? Pois é, quando a Bíblia diz assim, ó, parece cordeiro, ela se refere ao início da formação dos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas quem fundou os Estados Unidos foram cristãos que fugiram da perseguição religiosa na Europa, da Inquisição. Essas pessoas vieram para um novo continente e fundaram ali um novo país com liberdade religiosa, com busca da felicidade. Há um livro muito interessante do professor Vanderlei Dornelles, chamado O Último Império, em que ele coloca uma informação ali muito interessante. Ele coloca a informação de que Cristóvão Colombo, ele era um ávido leitor de um homem chamado Joaquim de Fiore. E esse homem escrevia sobre profecias bíblicas, de que o reino de Deus estava próximo. E há quem diga de que quando Cristóvão Colombo saiu para fazer as suas navegações, ele esperava encontrar a nova terra aqui, nesse mundo. Quando ele chegou na América, os relatos, a história mostra que quando ele chegou ali, ele observou as grandes frutas, os grandes frutos, enfim, e percebeu que era uma terra muito fértil, muito bonita. Ele achava que havia encontrado a nova terra. Esse era o pensamento dele. Se você parar para pensar, em algumas cidades norte-americanas, você vai perceber que algumas delas começam com a palavra nova. Veja, lá na Europa havia uma cidade chamada York. Vieram para os Estados Unidos e fundaram Nova York. Lá na Europa havia uma cidade chamada Jersey. Vieram para os Estados Unidos e fundaram Nova Jersey. Na Europa havia uma cidade chamada Orleans. Vieram para os Estados Unidos e fundaram Nova Orleans. Você está entendendo? Porque quem fundou a América, quem fundou os Estados Unidos, tinha esse conceito de Nova Jerusalém, de novo, do céu na terra. Pesquisa aí no Google depois sobre algo chamado Destino Manifesto. Você vai ver que os Estados Unidos, eles têm a ideia de que eles devem comandar a humanidade. Eles devem proteger a humanidade de todo o mal. Já ouviu falar do super-homem?
Quais são as cores da roupa do super-homem? É a cor da bandeira norte-americana. Você já viu que todos os super-heróis eles saem dos Estados Unidos? Porque isso é incorporado neles como nação, de que eles têm um papel a desenvolver, de liderar a humanidade para aquilo que é certo, entre aspas. E aqui a Bíblia, no capítulo 13, a partir do verso 11, ela vem falando desse país que iria surgir. Começou falando como cordeiro, liberdade religiosa, felicidade, vem para cá, você pode prestar o seu culto do jeito que você quiser, você é livre. Mas a Bíblia diz que perto da volta de Jesus vai falar como dragão e vai apoiar a primeira besta, vai sustentar a primeira besta. A primeira besta, que nós já vimos quem é, vai querer montar uma nova ordem mundial. Quem vai dar consistência, poder para essa primeira besta? A segunda, quem é? Estados Unidos da América do Norte. Sabe, resumo de conversa, eu quero dizer para você uma coisa. Quando Jesus estiver bem pertinho de voltar, os Estados Unidos da América do Norte e a Igreja Romana, eles irão se unir, um poder religioso e civil. Toda vez que isso aconteceu na história, houve problemas, houve perseguição religiosa. Eles irão se unir perto da volta de Jesus, a fim de criar uma nova ordem mundial, a fim de criar um novo paradigma. Só que esses paradigmas não estarão de acordo com a palavra de Deus. Veja, se você der uma rápida olhada na humanidade hoje, você há de convir comigo, se você é cristão ou não, de que o mundo hoje está em colapso. Crise sanitária, pandemia, coronavírus, crise financeira, crise na natureza, no meio ambiente, crise na família, as mais diversas crises, morais, enfim, política, tudo está corrompido, tudo está em crise. As pessoas vão começar a olhar e vão perceber o seguinte: a gente precisa fazer alguma coisa, senão o mundo vai entrar em colapso. E é aí que entra a figura dessas duas bestas, que irão tentar estabelecer uma imagem, um novo modelo de vida. Lembra de Daniel capítulo 3? Volta a acontecer agora, perto da volta de Jesus. E as pessoas que não aceitarem viver de acordo com esse novo paradigma serão perseguidas, serão chamadas de fundamentalistas, serão chamadas de pessoas que são desordeiras, porque não estão querendo aceitar esse novo modelo de vida que todo mundo está aceitando, mas que é um modelo de vida que não é baseado na palavra de Deus. De que lado você quer estar quando tudo isto acontecer? De que lado você quer estar quando o grande conflito começar a se acirrar? De que lado você quer estar quando ficar mais nítido para nós quem é de Deus e quem não é? É claro que você está respondendo aí: pastor, é claro que eu quero estar do lado de Deus, mas para estar do lado de Deus amanhã, você precisa estar com Deus hoje, para que a sua fé seja revelada em Deus amanhã, para que no momento de crise você se coloque e se posicione diante de Deus. Você não pode dormir hoje, você não pode se distrair hoje, você não pode permitir que o brilho deste mundo tire a tua concentração do céu. A certeza de que Jesus vai voltar. O meu apelo para você nessa noite, o chamado de Deus para você, é que nós possamos voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa, irmãos. Jesus está voltando. As coisas elas estão acontecendo nos bastidores. Quando tudo isso que eu acabei de apresentar para você entrar em cena, vai ser de uma vez só. Tem gente que hoje está achando que está tudo bem, que está tudo certo, e é distraído, está sendo levado pelas ondas do mar. Mas hoje é o dia de fazer da palavra de Deus, de Jesus, o nosso escudo, a nossa rocha. Aproveite o tempo que você tem, estude mais a Bíblia, estude os livros de Daniel e Apocalipse, são verdades presentes para nós. Você quer aceitar essa mensagem? Você quer dizer para Deus: Deus, eu quero a partir de hoje estudar mais a Bíblia? Deus, eu quero a partir de hoje renovar o meu compromisso contigo? Por que você não começa a partir de hoje o estudo desses dois livros, fortalecendo a sua fé? Busque a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai te perdoar, porque Ele está aí do teu lado, junto com você. Amém? Nós vamos cantar agora uma música muito bonita. A letra dela fala da nossa esperança, dessa esperança de vermos Jesus voltar, da alegria que o povo de Deus vai sentir ao ver Jesus voltar. Grande alegria. Vem para cá, Henrique, me ajuda. Vamos cantar então
grande alegria para nós finalizarmos o culto dessa noite de domingo. Vamos cantar então. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém? Deus seja louvado. Essa é a nossa maior esperança. Sabe, quando nós estudamos a palavra de Deus, e especialmente nesses dias, Daniel e Apocalipse, muitas dúvidas que as pessoas têm se dissipam, vão embora. Tem muita gente que acha que a Bíblia apresenta a besta como sendo um homem. Não é verdade. A Bíblia não acusa pessoas. Deus quer salvar as pessoas. A Bíblia aqui ela vai mostrar sistemas corruptos religiosos que levam falsas doutrinas, falsos ensinamentos às pessoas. Não pense nessa noite que eu esteja falando contra pessoas ou contra um grupo de denominações. Não, meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer com que você que está aí, que ama Jesus, que quer ir para o céu, que acredita na palavra de Deus, que aceite o apelo dele, que está lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu. Deus está chamando você. É hora de voltar a atenção para aquilo que importa. Se você for uma pessoa sincera, você vai aceitar a palavra de Deus. Estude por você mesmo. Terminar essa mensagem aqui, vai estudar a Bíblia. Veja se está tudo certinho de acordo com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua casa. Que Deus te proteja nesse período tão tumultuado que nós estamos vivendo. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar e vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é um manual, que é uma bússola, nos aponta qual é o caminho certo, qual é o caminho que nós devemos andar. Nós sabemos, Senhor Deus, que muito em breve, um pouco antes da volta de Jesus, aquelas pessoas que te amam, que amam a tua palavra,
e que estão decididas a viver de acordo com a Bíblia, elas serão perseguidas. Deus, prepara a nossa fé hoje, prepare a nossa vida hoje. Ajuda-nos a fazer da palavra de Deus e da oração duas ferramentas indispensáveis na nossa comunhão contigo, a fim de que quando esse tempo chegar, nós possamos estar preparados, não por nós mesmos, mas pelo teu poder, estarmos em pé e permanecermos fiéis a ti e a tua palavra. Abençoe cada um dos nossos amigos que estão nos acompanhando nessa noite. Que a tua bênção, a tua proteção esteja sobre todos eles ao longo de toda esta semana e de toda a nossa vida. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.